Os vulcões estão adormecidos no centro da Europa, o que a princípio parece tão improvável quanto praias na Rússia ou palmeiras na Inglaterra é uma realidade explosiva. Os restos de poderosos monstros de magma estão escondidos sob nossos pés e, quem sabe, eles podem até voltar à vida um dia. Fiquem até o final para descobrir por que os cientistas consideram possíveis erupções vulcânicas na Alemanha. Sejam bem-vindos, pessoal! Antes de mergulharmos nas profundezas da geologia da Oberpfalz, vamos fazer uma pausa e filosofar sobre a ironia do destino. Centenas de milhares de alemães viajam para a Islândia ou para o Havaí todos os anos para se maravilhar com vulcões ativos, enquanto uma paisagem vulcânica adormecida está esperando para ser descoberta bem na nossa porta. Ok, não é tão espetacular quanto as erupções da Islândia no Alto Palatinado, na Alemanha, mas quem sabe o que o futuro nos reserva. Se você é tão fascinado por esses mistérios geológicos quanto eu, por que não se inscreve no canal? É totalmente gratuito. Você nunca mais perderá um vídeo novo e me ajudará imensamente. Muito obrigado, pessoal! Mas agora vamos para a Alemanha. Onde exatamente temos que ir para caçar vulcões? A região em que estamos interessados se estende desde as fronteiras tcheca e polonesa no nordeste, passando pelo norte da Boêmia e Jägerland, até a floresta do Alto Palatinado e o Fichtelgebirge. Diga-me nos comentários se você é dessa área ou se já esteve lá. Infelizmente eu mesmo não estive lá, mas já estou planejando minha próxima excursão aos vulcões. De qualquer forma, ao longo dessa faixa, o manto da Terra e a crosta terrestre acima se elevaram. Isso levou à formação de fraturas profundas pelas quais o magma pôde subir. Uma impressionante cadeia de vulcões se formou ao longo do chamado Egerrift. Se você já está calçando suas botas de caminhada e arrumando sua mochila para escalar cones vulcânicos impressionantes, terei de desapontá-lo um pouco. A maioria desses vulcões estava ativa há mais de 20 milhões de anos, na época em que os Alpes se formavam. Desde então, a Mãe Natureza fez um trabalho completo e nivelou em grande parte os restos vulcânicos. O que resta geralmente são apenas as aberturas, o chamado diatreme, cheio de tufo e basalto. Não parece tão espetacular à primeira vista, mas não se preocupe, ainda há muito o que descobrir aqui para vulcanólogos experientes ou geólogos amadores curiosos. E os pesquisadores realmente acreditam que a atividade vulcânica ainda pode estar ativa. Um dos vestígios mais conhecidos desse passado vulcânico é o Parque Pedra em Vilo. Trata-se de um cone vulcânico extinto no nordeste da Baviera, considerado um dos cones de basalto mais bem preservados da Europa Central e de particular importância geológica e paisagística. O vulcão esteve ativo há cerca de 24 milhões de anos e produziu formações impressionantes. O Parkheim é hoje famoso por suas impressionantes estruturas basálticas em forma de coluna, que se formaram devido ao resfriamento lento e ao encolhimento da lava. Essas colunas hexagonais lembram tubos de órgão e são a característica mais marcante do Parkheim. Alexander von Humboldt chamou uma vez de o mais belo cone de basalto da Europa, e isso significa algo. O homem, afinal, viajou bastante. Hoje, os visitantes podem mergulhar na fascinante história do vulcanismo na região no Centro de Experiência Vulcânica Parkheim. E quem sabe, talvez você esteja sobre o próximo supervulcão, porque a história vulcânica do Alto Palatinado pode ainda não ter terminado. Nos últimos anos, os cientistas fizeram algumas descobertas surpreendentes que sugerem que algo ainda pode estar borbulhando sob nossos pés. Em 2015, pesquisadores descobriram um maar até então desconhecido durante uma perfuração perto de Neualbenreuth. A propósito, um maar nada mais é do que uma cratera vulcânica cheia de água. E o mais interessante é que esse maar provavelmente só se formou há cerca de 300 mil anos. Em termos geológicos, isso é praticamente ontem. O Dr. Johann Rohrmüller, do Departamento de Meio Ambiente da Baviera, explica a importância desta descoberta. Essas descobertas iniciais já fornecem evidências do vulcanismo quaternário na Baviera, que se estima ter uns bons 200 mil anos de idade. Isso é realmente surpreendente, considerando que a maioria dos vulcões na região é significativamente mais antiga. Além disso, em medições em Bernau, no município de Tirschenreuth, o Departamento Ambiental da Baviera descobriu em 2019 outra marca vulcânica jovem. É como se, ao arrumar o sótão, você de repente encontrasse um baú do tesouro. Apenas que, neste caso, os tesouros são compostos de rochas vulcânicas, o que provavelmente não seria tão animador no sótão, mas o que essas descobertas significam agora para o futuro. Devemos nos preocupar com a iminência de uma erupção com tanto vulcanismo? Felizmente não é tão dramático assim. Os vulcanólogos supõem que uma erupção no Alto Palatinado não seria esperada por pelo menos algumas centenas de milhares de anos.
portanto, não entre em pânico. Vocês não precisam mudar seus planos de férias imediatamente e não devem ter mercenários semelhantes a Pompeia em Weibin ou Albendur. Ainda assim, vale a pena manter a região sob observação, pois essas jovens atividades vulcânicas podem nos fornecer importantes insights sobre os processos no interior da Terra. Elas também são um exemplo interessante de como o nosso planeta é dinâmico e vivo, mesmo em regiões que, na verdade, pensávamos estar geologicamente mortas. Outro fenômeno interessante na região são os enxames de terremotos. Trata-se de uma série de muitos pequenos terremotos que duram dias ou semanas. O Dr. Horst Kempf, do Centro Alemão de Pesquisa em Geociências, explica: ainda não sabemos como os magmas são compostos e até onde os derretimentos sobem na crosta terrestre. Somente os sinais dos gases de origem nos dão indicações de que algo está acontecendo nas profundezas ocultas. Esses tremores de terra podem ser um sinal de que processos magmáticos estão ocorrendo profundamente sob a superfície. Imaginem só, enquanto vocês saboreiam tranquilamente seu café em Neumark, talvez o magma derretido esteja abrindo caminho bem abaixo dos seus pés pela crosta terrestre. Louco, não é? E a propósito, o passado vulcânico da Oberpfalz não apenas moldou a paisagem, mas ainda influencia a vida na região hoje. Os spas em Karlsbad, Marienbad e Franzinsbad devem sua existência às atividades vulcânicas do ano 2001. E quem bebe uma garrafa de água mineral da região está praticamente desfrutando dos últimos vestígios da atividade vulcânica. Não se preocupe, isso provavelmente se aplica também à cerveja da região. Mas voltando à ciência, a pesquisa sobre a atividade vulcânica na Oberpfalz não é apenas academicamente interessante, mas também tem impactos práticos. O professor Dr. Roland J. Schorne, chefe do Serviço Geológico no Departamento Estadual de Meio Ambiente, destaca um aspecto importante. A questão de saber há quanto tempo ocorreu uma erupção vulcânica pode ter um impacto na busca de um local para um depósito de resíduos nucleares. Isso ocorre porque o norte do Alto Palatinado é, na verdade, considerado um candidato em potencial para um depósito. No entanto, o vulcanismo quaternário é um critério de exclusão para a busca de um local. Em outras palavras, se for descoberto que os vulcões da região estiveram ativos nos últimos 2,5 milhões de anos, isso pode prejudicar os planos de um depósito na região. Isso mostra como é importante investigar e entender detalhadamente a história geológica de uma região. Para saber mais sobre o passado vulcânico e o possível futuro, os cientistas fazem perfurações regularmente. E essas perfurações são como uma viagem no tempo. Cada camada perfurada conta uma história sobre o clima, a vegetação e os processos geológicos do passado. O Dr. Ernst Krömer, especialista na área da Secretaria Estadual do Meio Ambiente da Baviera, explica a importância dessas perfurações. O pólen foi preservado em um ambiente rico em água e, portanto, pobre em oxigênio. Esse pólen pode nos dar uma ideia de como era o meio ambiente na época da atividade vulcânica. Estava quente ou frio? Havia florestas ou pastagem? Todas essas informações estão conservadas nas camadas de rocha, como em um arquivo natural, mas não é apenas o passado que pode ser lido a partir dessas perfurações. Eles também nos dão pistas sobre o que pode acontecer no futuro. Os cientistas procuram sinais de atividade vulcânica mais recente nos núcleos de perfuração. Se eles encontrarem esses sinais, isso pode significar que a região é geologicamente mais ativa do que se supunha anteriormente. E se você agora quiser fazer uma expedição vulcânica, só posso recomendar uma visita ao Alto Palatinado. Você pode fazer caminhadas no escarpado Kulm, explorar o Centro de Aventura Vulcânica em Parkstein, ou relaxe em um dos banhos termais de origem vulcânica. A exploração da atividade vulcânica no Alto Palatinado é um exemplo perfeito de como a geologia pode ser emocionante, surpreendente. Ela nos mostra que, mesmo em regiões que pensávamos ser geologicamente inativas, as forças da Terra ainda estão em ação. E nos lembra que nosso planeta é um sistema dinâmico e em constante mudança. Quem poderia imaginar que encontraríamos fenômenos geológicos tão empolgantes na Alemanha, longe dos conhecidos hotspots vulcânicos? Eu definitivamente vou produzir uma pequena documentário para vocês no próximo ano, na Oberpfalz. Se houver interesse, sintam-se à vontade para me escrever nos comentários. Se bastante gente quiser, eu farei isso, e não apenas por causa da deliciosa cerveja da Pfalz. Se vocês não querem perder e querem saber mais sobre fascinantes formações geológicas, então assinem agora meu canal. E se vocês ainda não tiveram o suficiente, eu tenho mais algo para vocês. Os cientistas descobriram o maior vulcão do mundo, quase 3 vezes maior do que o supervulcão de Yellowstone. Sem
brincadeira. Tudo sobre isso e emocionantes gravações originais estão no vídeo exibido. Clique e reage comigo até a caldeira Polakir. E se você quiser apoiar o canal, eu ficaria muito feliz se você assistisse a alguns dos vídeos mais antigos também. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.